Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre crimes de guerra e genocídio. Bom pessoal, esse tema é um tema muito importante, um tema fundamental, eu diria, dos últimos anos ao redor do mundo, mas também principalmente pela situação caótica que nós estamos vivendo aqui no Brasil e as alternativas que há, né, e há muita gente falando da condenação de algumas pessoas em torno do conceito, em torno da ideia de genocídio, né, devido às suas características, às suas questões mais fundamentais a respeito disso. E a nossa ideia aqui é tratar um pouco de como foi construído esse conceito, não de uma maneira muito histórica, mas a sua relação com a geopolítica, a segurança internacional e aquilo que é possível de ser feito, né? Como que é considerado isso, em que tipo de atuação e os efeitos, principalmente para o sistema internacional, das atuações de crimes contra a humanidade, da questão do próprio genocídio. Bom, trata-se de uma questão fundamental entender que o conceito de genocídio ele é um conceito relativamente recente. Tá? Eu não estou falando que ele é um conceito relativamente recente no sentido de que ele seja um conceito novo, afinal de contas ele foi consolidado diante, né, ao redor do mundo, digamos assim, na década de 50. Então ele não é necessariamente recente. Mas enquanto tipo criminal, e principalmente enquanto tipo criminal voltado para a situação do sistema internacional, ele é muito recente, principalmente por só existir aí há aproximadamente 50 anos. E ele não seria possível caso não houvessem algumas reflexões feitas após a Segunda Guerra Mundial. Né? Normalmente a gente trata a Segunda Guerra Mundial de uma forma ou muito específica, né? Ela tem suas características muito próprias e, portanto, não pode ser debatida como outras guerras foram, ou a gente incorre naquele erro que o Philippe Brodel fala no seu História e Ciências Sociais, a longa duração, né, de contar uma história eventual. Né? Na verdade, o termo que ele usa é evanescement, né? Ou seja, de forma eventual. E eu uso esse termo eventual porque confesso que eu não sei direito uma boa tradução para isso. Se você souber, coloca aqui nos comentários, né? E qual que é a ideia de uma história eventual? Né? Seria a ideia de uma história pautada em eventos. Né? Então, a invasão da Polônia em 39, cerco de Stalingrado, que é uma visão muito armamentista, belicosa, né? Uma versão muito simplista, também muito simplificante da história como um todo. Né? Essa história eventual, digamos assim, essa forma de observar as coisas a partir apenas dos eventos, acaba tirando uma série de reflexões possíveis e acaba tirando da própria Segunda Guerra Mundial todas essas discussões de fundo mais relevantes. Né? Então, por exemplo, quando a gente vê documentários de alguns canais a cabo aí a respeito da Segunda Guerra Mundial, acaba parecendo que tudo se resolveria, né, naquilo que eu costumo falar com os meus alunos, né, refletir na potencial solução mágica da máquina do tempo. Né? Se a gente inventasse uma máquina do tempo que voltasse no tempo e matasse o Hitler antes dele chegar no poder. Né? Esse tipo de documentário, que está no History Channel, que está na Netflix, enfim, faz a gente refletir sobre a Segunda Guerra Mundial, cria uma imagética da Segunda Guerra Mundial na nossa cabeça, de que os eventos seriam muito facilmente solucionados, né? Que eles são uma relação quase de causa e efeito mecânica. Então, se não acontecesse X, então não aconteceria Y. Né? E desconsidera a possibilidade de que se não fosse o Hitler a tomar o poder, né, por que não adiantaria matar apenas o Hitler? Né, voltar no tempo e matá-lo? Porque se não fosse ele, seria uma outra pessoa. Né, porque não se trata, quando a gente fala de regimes totalitários, de um movimento que depende de uma pessoa. Na verdade, essa pessoa trata-se mais de um sintoma do que da causa do processo. Inclusive porque considerar essa pessoa causa faz com que aqueles que apoiaram o Hitler, por exemplo, ou apoiam outras figuras autoritárias e fascistas, depois consigam se prevenir, né, ideologicamente, eximir de si a culpa. Ah, não, estava fazendo isso em razão do Hitler, que é o que a Hannah Arendt debate no seu livro bem famoso, Eichmann em Jerusalém.
né? Um livro que todos nós que nos preocupamos com a questão humana devemos ler para entender justamente que não necessariamente trabalhar para um governo fascista também é ser fascista. Ser conivente com o genocídio também é ter parte fundamental na execução e realização desse genocídio, que é o tema que a gente está tentando debater aqui agora. Por que a Segunda Guerra Mundial levou a essa reflexão a respeito da guerra? Porque, na verdade, após a Segunda Guerra Mundial, e principalmente pelas consequências humanas, a quantidade de pessoas que pereceram de maneiras terríveis durante a Segunda Guerra Mundial, levaram a uma reflexão sobre a estabilidade do sistema internacional. E uma reflexão não dos países apenas, mas das próprias sociedades. Porque há um impacto profundo do uso das bombas atômicas por parte dos Estados Unidos no Japão. Há um impacto profundo dos campos de concentração, tratando pessoas brancas como os europeus tratavam pessoas negras nas suas colônias. E houve uma série de questões que foram aparecendo por aí ao longo da Segunda Guerra Mundial, um conflito também não tão simples, porque ele durou muito tempo, ele durou 6 anos. Pense que nós estamos em 1 ano de coronavírus. Né? Agora, tudo isso durante 6 anos. É um processo muito complexo, muito profundo e muito difícil, e que gerou a reflexão a respeito da permissão ou não permissão da guerra. Né? Porque, de uma forma ou de outra, a posição que alguns líderes europeus, como Churchill, como os presidentes dos Estados Unidos, o Roosevelt, né, que era presidente dos Estados Unidos no início da Segunda Guerra Mundial, enfim, que vários líderes tomaram com relação ao Hitler, era o simples fato de que o Hitler podia fazer a guerra. É uma questão simples, assim. Não havia proibição da realização da guerra. Por mais que nós tivéssemos naquele período a Liga das Nações, ela não impedia que os países utilizassem da força e utilizassem da violência para alcançar os seus objetivos de política interna ou política externa. Então, de uma forma ou de outra, não havia nada que eles pudessem fazer contra o Hitler que não ia derivar numa guerra total e completa contra a Alemanha naquele período, coisa que aconteceu em 1939 com a invasão da Polônia. Após a Segunda Guerra Mundial, então, surgiu a necessidade de discutir a legalidade da guerra, a legalidade do uso da violência direta de um Estado contra outro Estado para obter objetivos de política interna e política externa, que foi quando começaram as discussões sobre crimes de guerra, crimes contra a paz, crimes contra a humanidade e, no bojo dessa discussão, no crime de genocídio em si. Né? Então, só para a gente distinguir um pouquinho melhor o que é cada um desses conceitos, eu acho que é interessante a gente pensar nas definições que são possíveis de trazer. Um crime de guerra, ele é um ato que constitui uma violação séria das leis da guerra e que permite a responsabilização criminal individual. Então, é um ato criminoso realizado por um indivíduo de uma força armada num ambiente de guerra, né, e que constitui uma violação séria das leis da guerra. É importante a gente lembrar que até a formação da Organização das Nações Unidas, em que pese houvesse iniciativas como o Crescente Vermelho, como a Cruz Vermelha, né, que tentavam estabelecer algum tipo de conduta na guerra, não havia uma ideia de lei na guerra, de comportamento na guerra. Isso só foi estabelecido com as convenções de Genebra, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, em 1953, quando elas foram assinadas numa grande conferência que se deu lá. Né? O Antônio Cassese é um autor muito reconhecido nesse quesito dos crimes de guerra, e ele lembra muito desse aspecto de que trata-se de um ato que constitui uma violação séria daquilo que não se pode fazer na guerra, coisa que foi estabelecida apenas na década de 50 com os acordos de Genebra sobre a conduta na guerra e a formação do direito internacional humanitário ou direito da guerra, né, que também é mais ou menos desse período. Os crimes de guerra, então, eles são individuais, são cometidos por soldados, são cometidos por civis, são cometidos por líderes políticos, civis ou militares, enfim, em meio à guerra, e que constituem essa violação séria. Hoje a gente já sabe que constituem essa violação séria dos acordos de Genebra. Né? Mas também há os crimes contra a paz. Né? E o que são os crimes contra a paz? Eles são uma figura que surge nos tribunais de Nuremberg, ou seja, o processo jurídico, né, internacional que julgou os responsáveis por criar, instituir e manter o regime nazista na Alemanha durante aqueles 10 anos, né, 12 anos de poder entre 33
1945, né? Mais 12 anos de poder dos nazistas na Alemanha. O Tribunal de Nuremberg estabeleceu que houve um crime contra a paz ao realizar a invasão da Polônia e em realizar a invasão de outros países, o Anschluss, enfim, né? O que seriam esses crimes contra a paz? Planejar, preparar, iniciar ou realizar guerras de agressão, ou a guerra em violação dos tratados internacionais, acordos ou garantias. Ou ainda a participação num plano comum ou conspiração para o alcance de algum dos objetivos acima, né? Foi um tipo criminal criado para incluir todos aqueles que participaram do planejamento da Segunda Guerra Mundial por parte dos nazistas. A questão é que Nuremberg é um tribunal de exceção, o que significa que ele foi montado para julgar os nazistas e a sua jurisdição acabou com o fim dos trabalhos do tribunal ali na década de 50. Né? Isso é um problema, porque isso fez com que ele não fosse, de uma forma ou de outra, trabalhado e trazido para um tipo de jurisdição um pouquinho mais amplo, em que pese, fale-se aqui na Carta das Nações Unidas, né? Quando se fala das questões de segurança internacional, fala-se aqui também, né, no Estatuto da Corte Internacional de Justiça a respeito de crimes contra a paz. Na verdade, o que a gente tem é o fato de que esse tipo jurídico, esse tipo criminal é muito difícil de ser aplicado e principalmente é muito difícil de ser aplicado contra pessoas de países desenvolvidos. Né? Há toda uma literatura acadêmica muito especializada em debater como que, por exemplo, a atuação do Tribunal Penal Internacional só se deu em casos de conflitos africanos, por exemplo. Né? E quando eles foram tentar processar os americanos por crimes crimes de guerra cometidos durante a invasão do Afeganistão e do Iraque, os Estados Unidos saíram do Tribunal Penal Internacional e, portanto, não estão mais sob a sua jurisdição. Né? Nunca estiveram, na verdade. O Donald Trump começou a ameaçar juízes da Corte Internacional de Justiça e do Tribunal Penal Internacional de não poderem entrar nos Estados Unidos, que era onde eles viviam, porque a sede é lá. Então a gente começa a ver uma instrumentalização política cada vez mais forte desses aspectos. Né? Bom, se até agora a gente tem os crimes de guerra e os crimes contra a paz, a gente tem também um outro tipo jurídico não definido. Tá? Então, um conceito político que não tem definição jurídica, que são os crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade são todos aqueles atos cometidos em tempos de paz ou de guerra, que são cometidos deliberadamente como parte de um ataque amplo ou sistemático, dirigido contra qualquer civil ou parte identificável de uma população civil. Esse conceito de crime contra a humanidade ele é muito importante, principalmente porque ele é muito poderoso. Os outros dois, crimes de guerra e crimes contra a paz, são restritos de uma forma ou de outra ou ao período de guerra, no caso dos crimes de guerra, ou na preparação para a guerra, no caso dos crimes contra a paz. Como a gente viu aqui nessa definição de crimes contra a humanidade, a gente pode considerar crimes contra a humanidade atos cometidos em tempos tanto de paz como de guerra. O que permite a gente abordar de uma forma ou de outra a atuação de governos, mesmo fora do âmbito de conflitos armados. Um aspecto que parece ser um aspecto bem importante para a gente debater a atuação de alguns governos ao redor do mundo durante, por exemplo, a pandemia do Covid-19. Né? Cometidos deliberadamente como parte de um ataque amplo ou sistemático, dirigido contra qualquer civil ou a parte identificável de uma população civil. Aí também temos, né? Aí nós também temos, repetir a palavra, aí nós também temos uma questão importante com relação aos crimes contra a humanidade, o fato de que eles são dirigidos contra a população civil. Ou seja, eles são criados e desenvolvidos para prejudicar a vida da população civil, que deve ser aquela que melhor deve ser protegida durante os conflitos militares, né, que não deve ser envolvida e não deve sofrer mais do que já sofre as consequências dos conflitos armados, pelo menos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse conceito de crimes contra a humanidade ele não tem muita definição.
E isso é um problema, porque daí a gente não pode processar as pessoas por isso, né? Depende-se de uma série de legislações e acordos que os países fazem que podem, de uma forma ou de outra, integrar ou agregar esses países a esse sistema internacional de justiça. Mas é muito difícil você obter algum tipo de definição, um tipo de decisão judicial internacional com base no conceito de crimes contra a humanidade. O que é diferente do crime de genocídio. O crime de genocídio ele é reconhecido ao redor do mundo, existe uma convenção internacional sobre prevenção e punição do crime de genocídio. E aí a gente tem um aspecto bem interessante, porque aí a gente tem um tipo jurídico, né? A convenção afirma que é crime de genocídio qualquer um dos seguintes atos com o intuito de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, dos seguintes modos. Então, vou pegar primeiro essa parte do caput, né, aqui, para a gente pensar um pouquinho melhor, né? Qualquer um dos seguintes atos cometidos. A Convenção pensa em 5 atos que podem ser considerados como crime de genocídio, desde que seja possível demonstrar esse intuito de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Né? E aí a gente tem um aspecto muito importante, que é o nexo jurídico que deve ser construído. Como comprovar esse nexo jurídico é um dos grandes desafios daqueles que estão pensando, que estão produzindo, promovendo, de uma forma ou de outra, uma reflexão sobre o genocídio. Né? Então, quais são os atos que podem ser considerados, segundo a Convenção Internacional sobre Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, como crime de genocídio? Matando membros do grupo. Aí, nesse aspecto, é uma questão bem literal. Matar membros de um determinado grupo, nacional, étnico, racial ou religioso. Tá? Então, uma ação direta, como a gente viu, por exemplo, em Myanmar, no caso dos Rohingya, que estavam sendo literalmente assassinados pelas forças armadas daquele país. Lembrando que há necessidade de se conformar grupo nacional, étnico, racial ou religioso, né, para ser crime de genocídio. B. Causando grave dano físico ou mental aos membros do grupo. Nesse caso, a gente pensa, por exemplo, nos judeus dos guetos de Varsóvia e de outras cidades do leste europeu que foram submetidos a um regime de terror psicológico ou que foram submetidos nos campos de concentração mesmo a cirurgias, testes, esterilizações forçadas, como a gente tem visto também, por exemplo, no caso do Alberto Fujimori, durante a sua presidência no Peru durante os anos 90 e começo dos anos 2000. Ele recentemente foi punido pela justiça por esterilizações forçadas contra populações indígenas, ou seja, um ato direto de genocídio. Né? Você causa grave dano físico ou mental aos membros de um grupo específico, porque essas atuações foram direcionadas a um grupo específico. Né? C. Infligindo deliberadamente ao grupo, né, condições de vida calculadas para acarretar sua destruição física no todo ou em parte. Então, o crime de genocídio ele também pode ser feito a partir dessa perspectiva de causar uma situação de vida de uma pessoa, ou de um grupo específico, lembrando, o grupo nacional, étnico, racial ou religioso, né, de forma que acarrete-se a destruição física dessa população ou parte dessa população em razão desse planejamento. Né? Então aqui também a gente tem uma questão de nexo jurídico, né? Como comprovar essa relação, né? Esse planejamento de que realmente foi feito para, né, causar esses impactos. D. Impondo medidas destinadas a impedir nascimentos no grupo, como esterilizações forçadas, por exemplo. Né? Mas outras formas de estabelecer essa política antinatalista dentro de um determinado grupo, como, por exemplo, proibindo casamentos interétnicos, como, por exemplo, matando mulheres grávidas, né, e suas crianças, enfim, né, impedindo de uma forma ou de outra, porque é a questão do nascimento do grupo, porque daí você impede a formação de futuros membros desse grupo nacional, étnico, religioso ou racial. Né? Você cria formas de impedir que essa população cresça e de uma forma ou de outra você acaba construindo uma realidade dentro da qual essas pessoas vão sofrer um tipo de política demográfica e não poderão se proliferar de uma forma ou de outra. Né? Por fim, a letra E, né? Transferindo à força crianças desse grupo, né, para outro grupo.
que foi um embasamento, por exemplo, que levou a justiça argentina a poder processar os militares do país por genocídio. Porque na Argentina, vocês sabem, havia aquela política de retirada das crianças dos perseguidos políticos lá da Argentina e entregar essas crianças a agentes do regime, a militares, né? Então, essa questão da transferência à força das crianças do grupo para outros grupos também pode se enquadrar como crime de genocídio, conforme dito pela Convenção sobre Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. A Samantha Powers, ela tem um livro chamado Genocídio. Deixa eu até ver se eu tenho. Eu acho que não está aqui. Aqui, Samantha Powers. Genocídio está ali. Está meio longe, eu não vou pegar. Hoje eu não vou pegar, mas depois eu ponho eu ponho a referência aqui embaixo. Para que alguém fosse considerado culpado de cometer esse novo crime de genocídio, segundo a Samantha Powers, teria de 1. Executar um dos crimes acima mencionados. 2. Com a intenção de destruir total ou parcialmente 3. Um dos grupos protegidos. A lei, segundo a Samantha Powers, não requeria o extermínio de todo um grupo, apenas atos cometidos com o intuito de destruir uma parte substancial, ou a gente poderia acrescentar a capacidade desse grupo de se reproduzir biológica, cultural ou materialmente. Se o perpetrador não visasse um grupo étnico ou religioso como tal, as mortes constituiriam homicídio em massa e não genocídio. E aí a gente tem uma questão importante com relação ao genocídio. Há a possibilidade de se considerar casos que para uns poderia se enquadrar como genocídio, enquanto homicídio em massa. Porque a necessidade, segundo a Convenção e segundo a construção política em torno do crime de genocídio como um todo, de tentar atacar esse grupo étnico ou religioso, principalmente, mas acrescentando-se aqui nacional ou racial, como homicídio em massa e não como genocídio. Né? E aí a gente tem que tentar entender que se constituiriam em duas realidades completamente diferentes. Né? Por um lado, porque o homicídio em massa seria o assassinato deliberado, mas não por motivação do genocídio, e por outro, né, a morte de um grupo, de fato, feita por questões culturais, nacionais, étnicas, raciais ou religiosas. Então, trata-se de um tema difícil, trata-se de um tema complicado, né, e que demanda, de uma forma ou de outra, mais discussões. Bom, gente, esse vídeo não é um vídeo muito alegre, nem muito legal da gente falar, mas parece ser necessário diante da realidade do mundo hoje em dia e de alguns países que podem estar incorrendo nessa prática sem a devida prestação de contas, digamos assim, para a sua população e para a população de outros países. Se você curtiu esse vídeo, por favor, compartilhe ele com outras pessoas que podem se interessar em saber mais sobre esse conceito, né, que eu acho que é muito importante a gente esclarecer cada vez mais essas questões. Tá bom, gente? Muito obrigado e até mais.